nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Naquela época, o social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja bem-vindo ao Conversas com Vida. O convidado de hoje é escritor, ficcionista, autor, mas por vezes descreve-se como empresário para ser mais simples de explicar. É coautor de projetos como Os Contemporâneos, O Inimigo Público, Herman Zap, Herman Enciclopédia, entre muitos outros, mas gosta de dizer que por vezes fez melhor em projetos menos conhecidos do público, como é o caso da banda desenhada As Aventuras de Flip Sims. Há muito tempo que sonhava ter um canal de televisão e no dia 29 de março de 2010 conseguiu, com o lançamento do Canal Q. O convidado de hoje é Nuno Artur Silva, diretor das produções fictícias e do Canal Q. Olá, Nuno. Muito obrigada por aceitar este convite do ETV. No passado dia 5 de outubro fez 50 anos. Sei que fez uma grande festa para comemorar. Dançou o suficiente nessa festa? Sim. Eu acho que é sempre aquele espírito de dançar. O Sérgio Godinho tem aquela canção Dancemos no Mundo e acho que é preciso dançar contra todas as contrariedades, sim. E dança conforme a música? Sim, mas eu gosto de escolher as músicas que danço, sim. Por exemplo? Sei que escolheu 50, não foi? Eu tenho, e aliás sou muito marcado por essa minha escolha. Eu gosto especialmente de bossa nova e da música brasileira desse período. Enfim, não é só o que eu gosto. E gosto dessa ligação do jazz também. Enfim, mas gosto de coisas muito variadas. Mas sim, até sou conhecido e muitas vezes gozado pelo meu gosto particular pela bossa nova, sim. 5 de outubro é um feriado que vai deixar de ser no próximo ano e que este ano até teve umas comemorações bastante atípicas. Às vezes também lhe apetecia hastear a bandeira ao contrário? Sim, acho que muitas vezes o trabalho que nós fazemos é hastear a bandeira ao contrário. Fazer humor passa muito por hastear bandeiras ao contrário. Sim. Mas com todo o simbolismo que está ligado ao hastear da bandeira ao contrário, não é? Que tem a ver com, pelo menos na altura das duas guerras, era quase um pedido de ajuda, significava perda de soberania, um local tomado pelo inimigo. Neste caso, acha que foi uma coincidência? Qual é que foi o seu olhar sobre aqueles episódios? É um daqueles, bom, acreditando que foi um acaso e que foi uma coincidência, acho que é daquelas coincidências que têm um valor simbólico muito grande e foi isso que aconteceu, sim. E pode ser isso tudo, mas tem um lado cómico sempre também. Hoje tem, pelo que percebo, alguma consciência política, mas na altura do 25 de Abril descrevia-se como apartidário, porque era fruto da juventude. Quer dizer, eu quando foi 25 de Abril tinha 11 anos e a imagem que eu guardo do 25 de Abril é o meu pai a ouvir rádio e a dizer parece que é desta, e a minha mãe a dizer se tudo correr bem já não tens que ir para a guerra. Isto eu tinha 11 anos e digamos que isto é a primeira percepção que eu tenho da mudança política. Mas em casa falava-se de política? Não, muito pouco. O meu pai tinha uma discreta resistência ao regime, mas não era sequer militante de nenhum partido nem de nenhuma organização. Era apenas um posicionamento que eu ia sentindo aqui e ali. Mas digamos que onde sentia mais era precisamente na questão da guerra, porque eu tenho uma irmã mais velha e ela tinha um namorado que foi para a guerra da África e eu lembro-me de ir com ela e à despedida no Porto e portanto eu tinha a percepção da situação mais através deste lado muito concreto. Quanto tempo é que demorou até a perceber a importância ou o que era realmente o 25 de Abril? Pouco tempo, quer dizer, eu vou percebendo muito nessa altura. Eu tenho, aliás, muita memória disso. O meu pai e o meu tio levaram-me para a rua e eu comecei íamos explicando o que estava a acontecer, quer dizer, com 11 anos, apesar de tudo, já temos alguma noção das coisas. E há depois um momento também de uma percepção muito grande com a libertação dos presos políticos, que isso, a ideia de pessoas que estavam presas por exprimirem a opinião é uma coisa que era muito fácil de explicar, que é qualquer coisa de errado. E, portanto, eu fui, digamos, no terreno, literalmente, enquanto íamos dando sandes aos militares, o meu pai e o meu tio íamos explicando o que é que estava a acontecer. E depois entrei para o Pedro Nunes no ano seguinte. Mas como é que era isso, de dar as sandes aos militares?
Os militares, portanto, no dia 25 de abril, sobretudo nos dias a seguir, havia militares em todas as ruas de Lisboa, ali, sobretudo nas zonas estratégicas, nas rádios, lembro ao pé da rádio comercial, aliás, próximo do sítio onde eu trabalho hoje. Lembro-me de estar ali e nós morávamos em Campolide e fazíamos essa ronda, porque havia militares nas ruas, nos lugares estratégicos, a prevenir qualquer contra-revolução. E lembro-me de fazermos esse circuito, de dar as Santos, de falar com os militares. O meu pai muito, digamos, extremamente excitado com o que estava a acontecer. E o meu tio também. É muito engraçado porque na altura, depois percebo, o meu pai é socialista, ligado, acaba por tomar mais o Partido Socialista, e o meu tio toma mais o partido do Partido Comunista. E tive familiarmente logo aí digamos, a cisão da esquerda e toda a discussão que viria a ser essa discussão da esquerda nesses anos. Isso ajudou a formar mais tarde a sua consciência política? Sim, claro. Foi, digamos, a minha iniciação à política foi por essa via familiar. E depois no Liceu Pedro Nunes, onde eu entro no ano seguinte, e o Liceu foi um antro de atividade política jovem, não é? Portanto, o MRPP tinha uma presença muito forte, o Partido Comunista também. Curiosamente, nessa altura, eu fazia questão de me dizer anarquista e digamos que convivia mais com grupos anarquistas, que é pintar paredes e fazer assim uma atividade mais ligada à arte. Há um grupo de teatro que começa nessa altura em que eu me ligo, e portanto era vagamente anarquista, digamos assim. Um jovem anarquista que se tornou mais tarde um adulto que até é bastante organizado. Sim, anarquista mais no sentido poético, não propriamente na filiação anarquista contra qualquer sistema, contra qualquer governo, não era isso. Era mais uma filiação, se quiser, poética da questão. Sim, mas isso não é contraditório com o facto de ser uma pessoa metódica e organizada. É licenciado em Línguas e Literaturas Modernas e foi professor de português durante alguns anos. Sempre soube que era esta a área que queria, ou é um daqueles casos que foi para letras para fugir da matemática? É mais essa segunda hipótese, ou seja, eu na altura havia a vontade de fazer um curso superior e, aliás, familiarmente diziam-me que tens de fazer um curso. Era um bocadinho o espírito que havia na altura. Hoje em dia, se calhar, é melhor começar a pensar de outra maneira do ponto de vista das saídas profissionais, mas naquela altura havia a ideia de ter um curso. E a verdade é que não havia muita variedade e muita informação sobre os cursos. E, curiosamente, por influência de um amigo da família que era fascinado por técnica e eletrónica, eu acabei por ir para a engenharia e fazer o que na altura se chamava ano propedêutico na área das ciências. E há um momento em que eu vou, nem sei bem porquê, há um momento em que a minha irmã, a tal irmã mais velha, 14 anos mais velha, a minha irmã Isabel, vem ter comigo e diz: tu passas o tempo a ler, a ver filmes, tens mesmo a certeza que queres ser engenheiro? Isso é daquelas alturas em que as perguntas muito simples, mas que alguém precisa de fazer, fazem todo o efeito. E eu literalmente parei e pensei: ela tem toda a razão, isto está tudo errado, eu nunca serei bom engenheiro, embora goste muito de muitas coisas do lado científico. Não tenho a menor vocação, nem o menor gosto. Ainda ensaiei sair da engenharia para a matemática, mas depois o que eu acabei por fazer foi ir para um curso de letras. Precisamente, se o que eu gosto mais de fazer é ler livros e escrever, talvez um curso de letras seja o melhor para mim. Se hoje soubesse o que sei, talvez tivesse ido para cinema. Talvez tivesse feito o curso de cinema do Conservatório. Mas se calhar não tinha tido a mesma experiência que teve... Assim, nunca poderemos saber os caminhos, mas eu sempre fui atípico, digamos assim, nas escolhas. Portanto, o curso não foi uma vocação, foi mais um percurso do que um curso. Eu senti que, fazendo o curso de literatura, eu podia estar a fazer o curso ao mesmo tempo a fazer o que mais gostava, que era a ler e a escrever. E que tipo de professor é que era? O professor porreiro, o professor exigente? Eu acho que é mais na categoria do professor porreiro. No sentido em que eu dei aulas durante 7 anos, aulas de português, em vários liceus de Lisboa e na periferia. E foi uma experiência muito, muito boa, uma experiência humana muito interessante. Comecei a perceber no terreno o que é ser professor e a dificuldade de ser professor em contextos difíceis, muitas vezes com muitas turmas. E às vezes, quando ouço as discussões à volta do ensino, admiro-me como é que as pessoas esquecem o essencial, que é: nós não podemos sobrecarregar os professores com trabalho burocrático. Os professores às vezes
e hoje em dia acho que mais do que nessa altura ainda, os professores tornaram-se uma espécie de funcionários, têm que cumprir uma série de procedimentos, de preencher uma série de papéis, e os professores deviam estar livres e focados na melhor coisa que podem fazer, que é dar o seu melhor para dar boas aulas. E para isso os professores precisam de ler, de escrever, de ter a cabeça permanentemente sintonizada com o mundo, e precisam estar até disponíveis, em boa forma, até física, para poder dar as melhores aulas possíveis, porque é isso que um professor tem que fazer, dar as melhores aulas possíveis. E o que é que pensa hoje quando vê as notícias de imensos professores desempregados, alunos desinteressados, falta de saídas profissionais? Fico triste, porque acho que é um dos investimentos mais certeiros que se pode fazer para o desenvolvimento de um país é na educação. E nessa educação que eu acho que deve ser criar as condições para que os professores possam dar as melhores aulas possíveis e possam inspirar os alunos. Ou seja, acho que o professor é um pouco, tenho essa ideia ainda, de recuperar um pouco um estatuto que o professor perdeu, e perdeu sobretudo naqueles períodos em que quase se inverteram os papéis, porque os professores ficaram completamente desvalorizados e descredibilizados. Eu acho que o professor tem que ser um mestre, tem que ser um orientador, tem que ser, de alguma forma, também um inspirador dos alunos, e tem que estar muito atento para perceber para onde é que pode, para perceber as potencialidades dos alunos e para os poder, digamos, orientar de facto. Mas como é que os professores perderam essa credibilidade? Fruto das políticas dos vários governos, ou os próprios alunos também contribuíram para descredibilizar os professores? Há uma dificuldade, que é uma dificuldade do facto de hoje em dia a sociedade ser ela própria muito concorrente com os professores, ou seja, as tecnologias, a informação faz com que os alunos estejam muito mais, diria mesmo até sobreexcitados em relação ao conhecimento que vem fora das aulas, do que propriamente ao ritmo das aulas. E, portanto, é um desafio para um professor hoje, numa altura em que os alunos estão completamente a ser, até numa lógica de consumo de informação permanente, encontrar nas aulas um espaço com um tempo e um ritmo diferentes para a aprendizagem. Isso é um desafio que existe por si. A somar a isto tudo, dá a ideia que as opções políticas dos últimos anos têm levado a que os professores se transformem sobretudo em funcionários. E tira-lhes toda a capacidade de serem bons professores. Se eles passam horas na escola a preencher burocraticamente critérios, papéis, a terem que responder perante critérios de objetividade que não fazem às vezes o menor sentido. Uma das grandes experiências que eu tive como professor, por exemplo, foi quando dei aulas à noite e tinha um programa completamente desadequado ao que eram as expectativas e as necessidades daquele grupo de alunos à minha frente. Por exemplo, dar os Lusíadas inteiros a pessoas que trabalhavam durante o dia e à noite estavam absolutamente estouradas. Portanto, é um desafio perceber como é que se pode adaptar este programa. E o que é que fez? Tentei fazer o meu melhor para adaptar o programa. Portanto, é os Lusíadas, digamos que não é tanto... Versão resumida. Não é tanto sequer a versão resumida, mas é qual o sentido que aquela obra pode ter na vida daquelas pessoas e para a formação daquelas pessoas. Como é que se pode juntar estes dois mundos? E é ali ter One World Collide. O que é que se pode tirar do cruzamento destes dois mundos? Mas para isso é preciso escolher também muito bem as pessoas para quem se está a falar, os alunos neste Mas caso. aí não temos escolha, porque eles estão ali, fomos escolhidos por aquela turma, nós somos os professores deles, e portanto temos que jogar com o que temos. É esse o desafio de ser professor, por isso é que eu acho que os professores têm uma missão que não deve nunca ser desvalorizada, e é um investimento que deve ser sempre mantido e reforçado. Numa autobiografia que escreveu no seu site, escreve-se como um anotador de ideias. Onde é que vai buscar a sua inspiração? Surge-lhe ou há métodos para a treinar? Há métodos, mas eu desde muito novo, essa ideia do anotador, eu ando sempre com blogs, aliás, embora eu seja um fascinado por todas as tecnologias e tudo o que está a acontecer com a tecnologia, eu sou uma pessoa que ainda anda com um lápis e com um bloco, e é aí que eu gosto de tomar as minhas notas. E sempre, desde que me conheço, sempre anotei ideia para filme, ideia para sketch, frase, ou seja, estou sempre a tomar notas. Alguma vez lhe aconteceu ter uma ideia que achar que era extraordinária e depois percebe que, afinal já existia? Assim, milhares de vezes isso aconteceu, sim, claro, muitas vezes. Em relação ao método, depois percebi com o tempo, e aí é que talvez entre o meu lado muito organizado, que vou dividindo as ideias para isto e as ideias para aquilo, e sempre fiz isto. E muitas vezes acontece-me
estar à procura de notas antigas e encontrar soluções para problemas atuais. Ou seja, de repente, ao ver que com 20 anos já tinha tido uma ideia que acabei por usar 10 anos depois. Sim. E ao contrário, ter uma ideia e vê-la mais tarde reproduzida num outro sítio qualquer, num outro país qualquer. Sim, já me aconteceu também e isso é estranho, é engraçado. Muitas vezes ver uma ideia que eu tinha tido e que não consegui desenvolver, aparecer e até às vezes ser um êxito noutro sítio. Acontece de facto. A ideia é sempre... Ideias há muitas. Muitas vezes o que é mais decisivo é o que é que fazemos com elas e a capacidade que temos de as tornar reais, digamos assim, de as fazer existir. Acha que muitas vezes são os autores e os guionistas, em particular do humor, que dizem as verdades que outros a sério não conseguem dizer? Começa a ser. Durante muito tempo o humor em Portugal era uma coisa só de entretenimento ligeiro. Havia a experiência do teatro de revista, onde às vezes eram ditas coisas subentendidas e havia mensagem, era uma forma de dizer coisas com ironia e dizer não dizendo, mas depois durante muito tempo parece que o humor dominante era o humor inofensivo, inócuo. É o humor que não zanga ninguém nem fere ninguém. E, sobretudo, nos últimos anos passou a haver um outro humor muito presente em Portugal, coisa que só havia, por exemplo, nos cartoons, e agora existe já na televisão e em todo lado, que é de facto um humor que, para além de fazer rir, destapa coisas, mostra coisas que não estavam lá. Mas pode-se fazer piadas com tudo? Com pessoas que já morreram, com desastres, com sim, atentados? É uma clássica pergunta que se faz aos humoristas. Sim, à partida, claro que sim. Pode-se fazer piadas com tudo. E onde é que está o limite do bom senso? O limite está precisamente na circunstância e no humorista. Ou seja, cada humorista decide que estilo de humorista quer ser. E, portanto, isso depende do tipo de humor que escolhe fazer. Há humoristas extraordinariamente violentos, politicamente incorretos. Uma escolha deles. Isso é como em todas as disciplinas. Não há limites. Eu acho que para a arte e para a opinião não deve haver limites, a não ser aqueles que o próprio decidir fazer. Depois há outras coisas que é, as estações emissoras têm limites, são os limites da lei. Não é? Há a lei. As pessoas podem sempre pôr processos quando se sentem ofendidas. Mas, de facto, à partida, deve ser possível, é possível fazer humor sobre as coisas mais horríveis. O humor sobre o Holocausto. Por exemplo, o Benigni fez o filme A Vida é Bela, onde fez uma comédia em cima da situação do Holocausto. Fazem-se piadas horríveis, de um mau gosto inacreditável, sobre coisas terríveis, as coisas mais terríveis do mundo. Muitas vezes o humor, ou a maior parte, eu diria sempre, é sempre uma questão de tempo e de distância em relação ao acontecimento. É possível, se hoje morresse uma pessoa, seria extraordinariamente mau gosto fazer piadas sobre essa pessoa ou sobre a morte dessa pessoa. Se calhar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, já se fazem. Porque tem a ver com essa mediação da dor também. Timing. É uma questão de timing da dor. E de medir isso. São famosas as anedotas nos enterros, não é? As pessoas que, para desanuviar, contam uma anedota também. Portanto, o humor é uma forma também que tem a ver com a distância e com o tempo. Aliás, quando uma piada não tem graça, de quem é a culpa? Se a piada não tem graça, ponto. Mas pode ser de quem conta ou da audiência de quem está a ouvir? Se é uma má piada, é uma má piada, mas acontece muitas vezes que as pessoas riem de más piadas. É tão má que dá a volta, que tem graça. E às vezes nós, quando trabalhamos em humor, pensamos como é que eles riem disto? Esta piada é tão má, mas no entanto as pessoas riem. Ou às vezes são piadas vulgares, grosseiras, são piadas absolutamente previsíveis. Tem a ver com os públicos, mas isso é como tudo, não é? Se calhar há mais público para ouvir músicas más do que para ouvir músicas boas. O que é que caracteriza uma música boa também? E será que o prazer de ouvir uma música má não é igual ao prazer de ouvir uma música boa? Portanto, há aqui muitas nuances. É tudo muito subjetivo. Sim. Embora haja sempre, em todas as épocas, digamos, a escolha do canon e a escolha do que é bom ou mau em cada época. E essa escolha é feita sempre, digamos, pelas figuras dominantes do gosto. Diz que uma das coisas de que tem mais orgulho ou que mais prazer lhe dá é proporcionar encontros. Por exemplo, o encontro entre António Feio e José Pedro Gomes. Não fui eu que proporcionei o encontro. Mas foi um dos padrinhos, no fundo. Não, o que aconteceu foi, de facto, eu conheci o José Pedro Gomes, ele veio ter comigo com o Miguel Guilherme e foi o meu primeiro convite para escrever textos de humor para a televisão. Foi o José Pedro e o Miguel Guilherme que o fizeram. E eles não me conheciam, eu conhecia-os mal porque eles estavam a começar também a carreira deles.
e comecei a trabalhar com eles dois. E depois o Miguel saiu para fazer um filme e o Zé Pedro veio ter comigo e disse: há um tipo que é o António Feio, com quem eu já fiz uma coisa uma vez, que eu acho que daria uma boa dupla para mim. Vou desafiá-lo para fazer a dupla. E ele desafiou, e os primeiros testes, durante um ano, foram meus. E, portanto, iniciámos aí uma amizade profissional e, de facto, é uma das coisas que eu mais, de facto, reconheço como uma das coisas especiais, foi ter proporcionado o encontro artístico entre o... Não fui eu que proporcionei, mas digamos que os textos em que eles se encontraram pela primeira vez eram meus, sim. E se tivesse um fixador de imagens momentâneas, que momento é que captava? Do encontro com ele? Não, lembro-me muitas De uma vezes... maneira geral da sua vida, se quiser eleger os encontros deles. Não, felizmente tenho muitos momentos. Isso do fixador de imagens momentâneas é Do seu livro. É um livro que eu fiz com o António Jorge Gonçalves para crianças, que é a história o fixador, as iniciais é o fim. A história chama-se À Procura do Fim e é uma arqueóloga que viaja para o passado para tirar fotografias. Se eu pudesse, há muitos momentos, felizmente tenho muitos momentos que foram irrepetíveis, momentos em que eu senti que, do ponto de vista artístico e pessoal, era um momento feliz. Lembro-me, por exemplo, da estreia do Que Diz Moleiro, precisamente com o Zé Pedro Gomes, o António Feio, o Dinis Machado a assistir, o António Jorge a fazer o cenário, o Nuno Rebelo fez a música, a Conceição Cabrita a produção, e de repente é um daqueles momentos em que a gente sente que é a equipa certa no momento certo e correu tudo acima das Ainda é das o seu expectativas. livro preferido? Ou um dos? Da literatura, é um livro com o qual eu tenho uma relação de facto muito especial e, portanto, é como as amizades, é uma amizade especial, esse livro, sim, O Que Diz Moleiro. Regressa muitas vezes aos sítios onde foi feliz, faz também esses regressos ao passado? Muitas vezes não, mas regresso de vez em quando e gosto de regressar quando não estava à espera, ou seja, quando de repente se regressa a um sítio, porque se houve uma música que não se ouvia há muito tempo, se passa por um sítio onde não se passava há muito tempo, se cheira um cheiro que já não nos lembrávamos, é das melhores maneiras para regressar aos sítios onde se foi feliz, é sem estar à espera. Nuno, vamos então interromper, já voltamos a conversar. Interrompemos agora para um curto intervalo, voltamos já a seguir para a segunda parte do Conversas com Vida. Volte connosco também. Até já.